Bom, então, depois que nós passamos pelos 12 signos do zodíaco, nós vamos e observamos as características principais, ou seja, a principal maneira de ação de cada um dos 12 signos. Nós vamos entender então de que forma energeticamente eles se manifestam, né? Quando a gente olha para a energia dos 12 signos e aí para os 4 elementos, os 4 elementos eles vão representar as energias que cada um dos 12 signos, em qual energia que cada um dos 12 signos vai manifestar as suas características principais. Então, quando a gente pensa nos 4 elementos, a gente se conecta com 4 tipos de temperamento, né? 4 modos de lidar com a vida, 4 olhares diferentes e distintos para todas as situações. É dessa forma que os 4 elementos se manifestam em cada um dos 12 signos, né? Então nós temos 4 elementos, anotem aí: terra, fogo, água e ar. Cada elemento vai trabalhar dentro de uma espécie de movimento, de temperamento para cada um dos 12 signos. Então, nós temos os signos de fogo, nós temos os signos de terra, nós temos os signos de ar, nós temos os signos de água, como eu já falei em alguns momentos nos outros vídeos, né? Camila, por que é importante saber os elementos? Por quê? Porque dependendo da soma dos elementos do seu mapa, entendendo que você não é somente o seu signo solar. Mais uma vez, eu preciso deixar isso muito claro aqui. Você não é somente o seu signo solar. Então, se você é ariano, não significa que você é uma pessoa do elemento fogo, tá bom? Da mesma forma, não significa que, depois que a gente estudar e fizer o cálculo dos elementos, da mesma forma, não significa que se você tem seu mapa astral, natal, na energia de terra, que eternamente você vai fazer as coisas na energia de terra. Lembra que a cada ano do seu aniversário, a cada revolução solar, que é quando a Terra dá a volta completa ao redor do Sol, ou seja, quando você comemora o seu ano novo solar, a cada revolução solar você pode ter um mapa com mais força de um ou outro elemento que vai muitas vezes te ajudar a trabalhar as deficiências deste elemento no seu mapa natal, né? Isso é muito comum de acontecer. Então, é importante que vocês, mais uma vez, assim como nos signos, gente, a gente está aqui para trabalhar a capacidade de ampliar a nossa visão, de construir uma visão livre de preconceitos, uma visão aberta, flexível, fluida, astrológica, dentro do autoconhecimento, dentro do desenvolvimento do nosso ser. Então, nada de criar ideias a respeito de essa ou aquela energia e colocar isso como uma sentença, né? Não façam isso, não existe sentença, né? São experiências que estão aí para nos desenvolver, para fazer com que a gente se fortaleça, com que a gente se desenvolva e se autoconheça na medida que a gente vai se desenvolvendo, né? Então, gente, vamos lá. Os 4 elementos, e aí a gente tem muitos estudos a respeito dos 4 elementos. Tem um escritor maravilhoso que eu adoro, que ele se chama Stefan Arroyo. Ele tem muitos livros incríveis de astrologia e ele começou a fazer os estudos dele trazendo as teorias da psicologia, da psicanálise moderna, para compreender melhor os aspectos da astrologia. Então, olha que bacana a gente ter ferramentas da psicanálise trabalhando junto com as ferramentas astrológicas para que a gente se conheça melhor. Olha que incrível, né? Passou um gato aqui. Então, gente, é assim, os 4 elementos, eles vão trabalhar fundamentalmente em 4 tipos de movimento em nós.
Então, o fogo, ele vai falar sobre a nossa intuição de saber a hora de agir, sabe? Essa intuição de movimento, aquela coisa do, como é que é a palavra? Quando você tem que agir rapidamente, responder a uma situação. Então isto é a força da sua intuição, é este tipo de intuição que nós estamos falando, tá? Depois nós temos o elemento terra. O elemento terra, ele é responsável pela... Gente, essa é a verbena, ela está ali brincando com uma pena ritualística, mas tudo bem, tá tudo certo. Verbena é virginiana terrível, uma bebê virginiana. Então, o elemento terra, ele vai representar as nossas sensações, o tato. O elemento terra são as nossas sensações físicas, o nosso corpo, estar presente, né? Sensações. O elemento ar, a nossa força de pensamento, nosso raciocínio, nosso esforço intelectual. E o elemento água, este é o Quiron, meu sagitariano, Quironzinho, o bruxo aqui da casa. Vamos pra lá. Pronto. E o elemento água, que vai corresponder aos nossos sentimentos, a forma como a gente sente, a forma como a gente percebe as nossas emoções, né? Então, nós vamos olhar para os 12 signos, 3 signos de cada elemento. Primeiro elemento, anotem aí, elemento fogo. Então, nós temos os 3 primeiros signos de fogo. Nós temos Áries, Leão e Sagitário, né? Áries, Leão e Sagitário, quando estão na energia de fogo, eles vão trazer a força do amor à vida. Os inícios, a energia de fazer acontecer as coisas na vida, né? É a força de vida que brota em cada um de nós, é a energia de movimento. O fogo é o desejo, o fogo é a intuição, é perceber no ambiente o que precisa ser feito, o que precisa ser modificado, o que precisa ser trabalhado, né? O fogo, ele se conecta muito com a nossa criança interior. Mais uma vez eu vou avisar que eu tenho a minha colinha aqui do lado, então volta e meia eu vou estar virando aqui para dar uma olhada. Eu tenho meus livros aqui comigo também, então volta e meia eu também vou olhar para eles para passar a informação bem certinha para vocês. De qualquer forma, tudo isso que eu estou falando aqui no vídeo vai estar escrito no PDF, estará escrito no PDF, tá bom? Que eu vou mandar no nosso Drive para todos vocês. Então, o fogo, ele vai lembrar muito a nossa criança interior, porque ele vai trazer a energia da impulsividade, até pintado por uma certa inocência, porque o fogo, ele é muito primitivo, né, no sentido do desejo, no sentido de movimento. Então o fogo, ele vai fazer o que tem que fazer, é ação, é impulsividade, é movimento, né? É a energia da nossa criança interior que se manifesta dentro do desejo, né? Dentro das necessidades primárias da nossa existência. O fogo, ele também fala sobre a nossa liderança, a nossa capacidade de sermos líderes de nós mesmos, líderes das nossas investidas, a nossa capacidade de dar impulso, de dar movimento para as coisas. Também é uma energia que traz uma certa competitividade. E nem sempre a competitividade é com o outro, às vezes a competitividade é com a gente mesmo, né? Como eu posso superar os meus próprios limites, Sagitário, né? Como eu posso estar à frente destes desafios, dando impulso, dando início a soluções, Áries, né? Como eu posso alimentar o meu brilho, o meu fogo interior? Como eu posso mostrar este fogo interior para o mundo, Leão, né? Então, estas energias, elas se complementam e ao mesmo tempo, cada um dos signos vai trazer características diferentes dentro do elemento fogo, né? O elemento fogo também, gente, ele fala sobre a nossa capacidade de agir pelo coração, de ser fiel às nossas emoções, de sermos verdadeiros,
de sermos conscientes do nosso valor, da nossa força, da nossa coragem, né? Então, tudo isso também está muito conectado ao signo de Leão, ao signo de Áries, ao signo de Sagitário, os 3 signos do elemento fogo, né? Também é uma energia que faz com que estes 3 signos de fogo tenham um apreço muito grande pela liberdade, né? Signos de fogo amam a liberdade, amam sentir que eles têm a liberdade de ir e vir e fazer os seus movimentos de acordo com a verdade do coração deles. O fogo é muito conectado com a verdade do coração, né? São muito fiéis ao próprio coração, às emoções, às sensações, né? Ao desejo do coração. Aí nós temos 2 características, nós temos dentro do fogo, escrevam aí, excesso de fogo no nosso mapa, falta de fogo no nosso mapa. Então, quando a gente tem o excesso de fogo no nosso mapa, em geral, nós vamos ser pessoas mais impulsivas, explosivas, né? Pessoas que vão meio que ter aquele coisa de não esperar muito bem o tempo certo para agir, para fazer os movimentos. Então, em muitos momentos é capaz que pessoas que tenham muito fogo no mapa trabalhem na impulsividade, até muitas vezes perdendo a oportunidade por queimar a largada, sabe assim? Quando viu, pronto, falei, fiz, gritei, me movimentei, não era para ter feito. Outra energia importante para quando a pessoa tem muito fogo no mapa, a alta exigência e o alto nível de competitividade. Tudo vira competição. Então, se a sua Vênus, por exemplo, está no signo de fogo, em geral, você vai ser uma pessoa que vai naturalmente querer competir nas suas relações, seja através da fala ou do poder, quem pode mais, quem consegue mais, quem dá o primeiro passo, quem toma mais iniciativa, né? Se você tem um signo de fogo na sua casa 10 ou em algum planeta que traga energia profissional ou no seu meio de céu, que nós vamos ver isso mais pra frente, provavelmente você vai ser muito competitivo no seu trabalho, né? Você vai querer ali estar sempre mostrando que você é melhor, que você pode mais, que você sabe mais, né? Se você tem fogo na casa 4, então naturalmente você vai querer ser mais competitivo no seu ambiente familiar. Qual filho chama mais atenção? Qual pai tem mais carinho dos filhos, o pai ou a mãe, né? Então, é essa energia que o fogo vai trazer. Da mesma forma, quando você tem falta de fogo no seu mapa, e aí nós vamos fazer o cálculo para saber quanto fogo vocês têm, eu vou mostrar também o meu. Quando você tem falta de fogo no mapa, existe uma falta de vitalidade, muitas vezes até falta de saúde, pessoas que em geral sempre estão doentes, né? Tem aquele rosto, aquele semblante meio cansado, meio desgastado. São pessoas que em geral trazem falta de fogo, falta da energia do elemento fogo no mapa, né? Então são pessoas que precisam, e aí como que a gente olha para essa falta? Entrando em contato maior com a energia do fogo, fazendo atividades de explosão, atividades físicas, lutas, artes marciais, entrando em contato com o sol, estando em contato maior com altas temperaturas, né? Da mesma forma, trabalhando essa coisa de procurar estar mais ao ar livre, trazer esta energia do fogo, procurar desenvolver a consciência da sua força interior, do seu brilho interior, do seu poder pessoal. Nós estamos agora com alguns posicionamentos no céu e um destes posicionamentos fala disso, sobre a necessidade da gente olhar para a nossa força interior, para o nosso brilho interior, para o nosso guerreiro interior. E aí, Camila, meu mapa não tem fogo, como eu faço? A gente vai aprender a equilibrar esses elementos, não só na teoria, mas na prática, tá? Então, Camila, não tenho fogo no meu mapa, o que eu faço? Já tendo, a partir deste momento, esta consciência, você pode começar, por exemplo, a sair mais no sol, quando tem sol. Você pode começar, por exemplo, a entrar em mais contato com este elemento, o elemento fogo, fisicamente falando, seja através de vela, fogueira, lareira,
aquecedor, não importa. Procurar observar na sua vida o que te dá prazer, porque o fogo está muito conectado também com a capacidade da gente alimentar esse prazer interior, né? Essa energia que nós temos dentro de nós e que precisa ser manifestada de alguma forma, né? Então é muito importante que a gente olhe para isso. Dentro do nosso sistema energético, dos nossos centros energéticos, o fogo é representado pelo chakra do plexo solar. E o plexo solar, ele fala sobre a nossa capacidade de desenvolver a nossa autoestima, o nosso valor pessoal, a consciência do nosso poder, o desejo de manifestar a nossa criatividade, de expressar a nossa vontade, de se colocar no mundo, né? Então, olha quanta coisa importante que a gente tem dentro de um único elemento, né? Quem que equilibra o excesso do elemento fogo? Anotem aí, é o elemento ar. O elemento ar, ele vai trazer a força do pensamento. E aí, eu vou até virar aqui a folha. Ah, outra coisa. Excesso de elemento fogo no mapa pode fazer com que as pessoas ajam de maneira muito agressiva. Sabe assim? Percam a medida da agressividade na fala e na resposta. Então, em geral, pessoas que têm fogo, muito fogo no mapa, são pessoas mais reativas. Então, é importante que estas pessoas que têm mais fogo no mapa procurem trabalhar a tolerância, né? Pensar antes de agir. E aí, como que você vai pensar antes de agir? Trazendo a força do elemento ar, a força do pensamento, né? E aí, o elemento ar, quais são os signos que fazem parte deste elemento, do elemento ar? Anotem aí. Gêmeos, Libra e Aquário, né? Então, Gêmeos, Libra e Aquário, eles vão trabalhar a nossa racionalidade. Da mesma forma como acontece no elemento fogo, cada signo vai trabalhar o ar de uma maneira. Nós falamos disso nos outros vídeos, quando nós fomos passando signo por signo. Então, o elemento ar é a nossa força de pensamento, é a nossa racionalidade, a nossa capacidade de efetuar as nossas trocas intelectuais, verbais, né? De absorver conhecimento, adquirir conhecimento e ao mesmo tempo transmitir este conhecimento. Pessoas com muito ar no mapa, em geral, são pessoas que têm muito exercício mental. Em geral, são pessoas que estão com a mente funcionando o tempo todo. Quando a gente fala fulano é muito mental, se a gente for esmiuçar ali o mapa do fulano, provavelmente ele vai ter bastante elemento ar no mapa, né? Ou muita força daquele elemento no mapa, e a gente vai ver isso também, tá bom? Aliás, existem várias maneiras da gente calcular os elementos, não só através dos signos. Nós podemos fazer uma primeira tabela através dos signos, depois nós fazemos uma tabela das casas astrológicas. Os signos, eles dão a base. Depois disso a gente vai fazendo a soma dos outros aspectos, tá bom? Então, o elemento ar, ele vai ser aquela pessoa que a gente fala, nossa, fulano é muito mental, né? E quando a pessoa é muito mental, ela vai trazer uma certa frieza no comportamento, porque ela tá ali muito ocupada com os esforços mentais dela. Este elemento ar é a nossa capacidade de meditar, de refletir sobre as situações, né? É um elemento muito importante. Também é um elemento que fala sobre a nossa curiosidade. Quando a gente olha para o signo de Gêmeos, né? Um signo extremamente curioso, que se movimenta. O ar também, assim como o fogo, ama a liberdade de movimento, a liberdade de pensamento, a liberdade das trocas, né? Tanto Gêmeos quanto Libra quanto Aquário são signos que amam a liberdade, né? Que gostam de se sentir livres para se movimentar, para se desenvolver, para nutrir as tuas trocas. É um signo muito bonito, são signos muito bonitos, energias muito bonitas,
tanto de fogo quanto de ar, porque a liberdade ela é fundamental para todos nós, né? Também o elemento ar, ele fala sobre a curiosidade da gente estar conectado a tudo que está acontecendo ao nosso redor ao mesmo tempo. Pessoas com o elemento ar, que tem o elemento ar mais forte no mapa, são pessoas que vão estar ali fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. E não é fazendo assim, tipo, limpando aqui, lavando ali, fazendo tal coisa, um artesanato. Não, são coisas intelectuais. Então são pessoas que provavelmente vão estar com o computador ligado em alguma coisa aqui, o celular em alguma outra coisa, 5 livros, lendo os livros ao mesmo tempo, e vão estar entendendo muito bem o que está acontecendo. Não existe desconexão intelectual, eles entendem o que está acontecendo. Então, é um signo de muito movimento, né? De versatilidade, é um signo que está conectado a tudo ao mesmo tempo. É o signo o ar é o elemento da conexão. Desculpem, eu falei signo em algumas vezes, mas é o elemento, tá bom? O elemento ar é o elemento que traz a energia da conexão, das trocas, do movimento, da liberdade, né? Ficar parado para elemento ar é um caos. Elemento ar gosta de movimento, gosta de pensamento, gosta de ser desafiado intelectualmente, gosta de estar aprendendo e se desenvolvendo intelectualmente também. Então é um elemento muito bacana que vai trabalhar principalmente o raciocínio, a força do pensamento, a mente que não para, a curiosidade que está sempre conectada em tudo que precisa ser feito, ser visto, ser aprendido. Excesso de ar no mapa, muito importante, anotem aí, nós vamos fazer o cálculo, tá? Quando tem excesso de ar no mapa, o que acontece? Estafa, estresse mental, confusão mental, porque a mente está tão conectada no 220, no 360, que a pessoa não consegue organizar o pensamento, né? Então, a ideia justamente é fazer exercícios de meditação para trazer equilíbrio para este elemento ar. Outra característica muito forte para excesso de ar, a extrema necessidade de estar em função do outro o tempo todo. Perceber a necessidade do outro é algo muito importante, porém o excesso de ar faz com que essa pessoa esteja sempre fazendo pelo outro, colocando as tuas próprias necessidades em segundo lugar. O outro é mais importante, né? E aí o que acontece com isso? O movimento de anulação total do seu ser, não é mesmo? Quando você coloca demais o outro em primeiro lugar, você fica em segundo, em terceiro, em quarto. Quando que você vai prestar atenção nas tuas necessidades, né? Também é importante tomar cuidado com um certo tipo de comportamento do elemento ar, que é o quê? O movimento de codependência. O que é a codependência? Eu me coloco ali o tempo todo ajudando o outro, eu me coloco ali o tempo todo a serviço do outro, prestando auxílio ao outro, porque ao mesmo tempo eu espero que o outro reconheça os meus esforços, eu espero que o outro perceba o quão dedicado eu sou, porque no fundo eu na verdade não tenho consciência disso. O quão importante, o quão dedicado, o quão capaz eu sou, o quão bom eu sou. Então, esse mecanismo de codependência é assim, eu me coloco a serviço do outro porque eu dependo do reconhecimento do outro, entende? E aí é aquela coisa, excesso de elemento ar, quando não tem ninguém para ajudar, se perde, porque ele se vê ali num momento que ele fala, gente, eu não tenho ninguém para ajudar, e agora? Quem que eu ajudo? Ele não consegue perceber as próprias necessidades, ele tem essa dificuldade, né? Então, é importante aprender a perceber as próprias necessidades, sim. É importante olhar para as próprias necessidades, sim. Excesso de elemento ar, fazer um exercício de consciência do seu eu, das tuas próprias necessidades, nem que seja, gente, elemento ar,
Quando você tá muito aqui no mental, não pensa duas vezes não. Pega um caderno, anota, começa a esvaziar a sua mente. Eu sei que é desafiador para quem tem excesso de elemento ar, de repente fazer esse movimento de se concentrar em pegar um caderno e escrever as coisas que estão na sua mente, porque tem muitas coisas na sua mente. Mas faça este exercício. Procure colocar no papel tudo que vem na sua mente. Nem que seja bobagem, nem que seja alguma coisa que você pensa que é pequeno. Pensa que para quem tem excesso de elemento ar, todo pensamento ocupa algum espaço. E aí, a chance de você ter um estresse mental muito grande, uma estafa mental muito grande, vir inclusive a ter algum tipo de problema, de bug, assim, sabe? Porque a mente estava tão que surtou, parou ali, deu um bug, uma quebra, uma ruptura no momento ali. Então, para evitar qualquer tipo de crise que venha deste excesso de exercício e esforço mental, coloque no papel, escreva, faça esse exercício de quais são as tuas necessidades, né? O que é importante para você. Outra coisa importante para o elemento ar. É importante que o elemento ar aprenda a manter o foco em si mesmo. Aprenda a perceber as próprias necessidades. Aprenda a equilibrar a enorme disponibilidade que ele tem para o outro. Entende? Então, é importante olhar para isso. Quando tem a falta do elemento ar, o que acontece? São pessoas mentalmente inflexíveis, pessoas que têm uma forma de ação, de pensamento. Então, meu pensamento é esse, e você pode dizer o que você quiser, esta é a regra do jogo é essa, não dá para mudar, é preto no branco, sabe assim? Então, existe uma dificuldade com movimentos de mudança, existe uma dificuldade em se adaptar, se maleabilizar, se flexibilizar, ter jogo de cintura mental, intelectual com relação às mudanças, né? Então é importante olhar para essa energia, porque se adaptar é preciso, né? O elemento ar, quando a pessoa tem falta de elemento ar, é um movimento de muito estresse mesmo não conseguir se adaptar, é aquele pensamento quadrado dentro da caixa, rígido, aquele pensamento que não se modifica de forma alguma, e aquilo é extremamente nocivo para a pessoa que tem a falta do elemento ar, né? Também é importante que falta de elemento ar, é importante que a pessoa compreenda que o outro é diferente de você, sim, e tá tudo certo. Não dá pra gente ter milhares de pessoas ali exatamente iguais, exatamente idênticas na forma de pensamento. Então, falta de elemento ar precisa trabalhar a capacidade de ampliar os seus pontos de vista. Nem tudo é exatamente aquela verdade absoluta que você acredita que é, né? Muitas vezes você perde a oportunidade, se você tem falta de ar no seu mapa, muitas vezes você perde a oportunidade de adquirir novas aptidões porque você está tão focado na sua verdade absoluta que você não permite que o outro traga novos ensinamentos para você. E mais uma vez, não significa que se você é de um signo de elemento ar, que você de repente não tenha, que você tenha excesso ou falta de ar, né? Ficou meio confuso. Mas então, independente de você ser um signo de ar ou não, você pode ter falta deste elemento. Às vezes o seu signo é o único elemento de ar do seu mapa, né? E tá tudo certo, vamos trabalhar. E aí, a gente precisa o quê? Olha, daqui a pouco eu acho que o vídeo vai cortar, então eu vou continuar falando, ele vai continuar gravando, tá bom? E eu vou continuar falando, e aí vocês se conectem aí na continuação do vídeo, porque se não me engano, são 30 minutos que eu tenho para cada vídeo aqui pelo meu celular, tá bom? Então nós estamos aqui com 29h39 e logo mais o vídeo vai ser transferido para outro episódio, digamos assim.
Então, gente, o que falta de ar precisa fazer? Ler mais, ampliar o seu vocabulário, né? Compreender que as trocas são importantes na vida. Quanto mais a gente troca, mais a gente se desenvolve, mais a gente abre os nossos pontos de vista, mais a gente é capaz de assimilar novos conhecimentos, novas ideias. Não existem verdades absolutas. Pessoas que têm falta de ar no mapa precisam entender isso. Não existem verdades absolutas. É preciso se adaptar, né? É preciso se maleabilizar. Também é preciso entender que as trocas são fundamentais para a vida, como eu disse, e que é importante se abrir mais para as outras pessoas. Falta de ar normalmente, apesar do ar ser o esforço intelectual, mas falta de ar, a pessoa não sente o desejo de socializar. A pessoa quer ficar fechada na dela, fica ali quietinha. Então precisa trazer essa consciência através de quem? Do elemento fogo, né? Então é olhar para este eixo fogo e ar, entendendo que o ar ajuda a equilibrar o excesso de fogo, o fogo ajuda a equilibrar e a falta de ar, de fogo, e o fogo ajuda a equilibrar o excesso e a falta de ar. Como lidar com essas energias? Como